Que nos acompanha agora, saiba que este continua a ser o programa matinal emitido de segunda a sexta-feira, das 8 até bem perto da hora 9, aqui na sua primeiríssima audiovisual. São agora 9 horas e 10 minutos e é momento então de acompanharmos o nosso espaço A Voz do Povo. Na hora 9, aqui no programa matinal, é emitido o espaço A Voz do Povo, onde estimada internauta tem voz e vez. Vamos então acompanhar a reportagem do Espaço A Voz do Povo de hoje sobre a influência da infância no comportamento criminoso. Vamos então acompanhar a reportagem com a Viu de Vunge. Rádio Angola Online, angolanamente. Sua voz. Sua vez. A voz do povo. Voz do povo. Na redução do vandalismo. No vasto universo da psicologia criminal, a infância se revela como um período crucial na formação do comportamento humano. Nesta reportagem, vamos explorar como fatores como o ambiente familiar, a exposição à violência e a falta de suporte emocional podem influenciar o desenvolvimento de comportamentos criminosos em jovens. Através de entrevista com vários jovens, buscaremos entender a complexa relação entre a infância e a propensão ao crime, desvendando os mecanismos que podem levar as crianças a trilhar caminhos sombrios. O ser humano passa por 3 fases: a infância, a adolescência e a fase adulta. A primeira fase, que é a infância, é a base de tudo. Então, uma base bem passada, com certeza que trará sempre resultados positivos. É sempre bom termos os nossos pais como nossos amigos, ter o acompanhamento deles, ouvir seus conselhos e entender sua visão, com certeza nos salvarão de muita coisa, como por exemplo o mundo da criminalidade. É necessário que pequenas frases como "filho, não podes mexer no que não é teu", "se estiveres a precisar de alguma coisa, peça", "não entres em briga", "a violência não é solução", e entre outras frases, façam parte da infância de qualquer criança. Ter amor, cuidado a uma criança faz com que ela se torne um adulto com princípios e totalmente íntegro. Então, se os pais não querem um filho criminoso, eles devem optar por dar uma boa educação e terem os filhos como seus amigos próximos, de maneiras a não ouvirem outras influências que muitas das vezes são negativas. Grande parte dos crimes cometidos atualmente tem se fundamentado em uma infância mal passada, uma infância em que a violência doméstica, o excesso de álcool, drogas, desavenças familiares e agressão verbal e física, abusos sexuais e trabalho esforçado faziam parte da rotina de vida de uma criança. A comunicação entre pais e filhos começa na infância. A confiança de um filho para com o pai é construída na infância. É possível evitarmos grandes males se tivermos uma infância sólida na base do afeto e amor e muito, muito carinho. A fase infantil, a fase da infância, tem um impacto muito forte para aquilo que vamos ser futuramente. Digo isso porque o aprendizado que nós tivemos na fase de 6, 7 anos vem a se refletir muito para aquilo que eu vou me tornar na fase adulta. O que eu aprendi me reflete quem eu sou hoje. Se eu aprendi que roubar não é o certo e roubar é errado, que pode te levar aí esses caminhos, eu não vou ir porque eu tive esse aprendizado. Podemos dizer que sim, uns tiveram, mas decidiram ir. Mas se eu já tive um aprendizado, já vou ter consciência. Se eu ir por aí, eu posso cair nisso. Mas se eu não aprendi isso, se os meus pais não me puxaram quando andar, porque praticamente na fase infantil é a fase onde nós estamos a dar os primeiros passos, nós estamos a aprender as coisas. E se lá eu começo a conviver primeiro com pessoas erradas, começo a fazer já coisas erradas e não levo corretivos, acabo por seguir esse caminho sempre. Se lá não aprender, se eu ir por esse caminho, eu vou acabar caindo nesta fase que é o crime. Porque o crime não começa na fase adulta, mas sim começa na fase infantil. Fase dos 10 anos, 9 anos. Aí começa.
Porque quando vai andando com os meus amigos que vão te levar, vão dizer, fuma um pouquinho, não faz nada. Mexe, vai roubando já em casa vai comprar algo. Se eu não levar corretivo durante essa fase, aí já estou a seguir o caminho, já estou traçando o meu caminho, já estou traçando como é que eu vou ser futuramente. Se não tiver um basta durante a fase infantil, não vai ter um basta na fase adulta, porque aí já está maduro, já sabe o que está a fazer. Está a fase infantil, tem um impacto forte para aquilo que você futuramente, porque lá onde aprendemos os primeiros passos, e são os primeiros passos que mostram quem vamos ser. Atualmente, tem-se verificado um elevado nível de criminalidade. Infelizmente, muitos desses criminosos começam a ser influenciados a partir de sua infância. Existem fatores que possam vir influenciar alguém a tornar-se delinquente. Dentre eles, um que muito se fala é o bairro onde a criança cresce. Sabemos que crianças que vivem ou que estão a crescer em determinados bairros têm mais probabilidades de tornarem-se delinquentes em relação às outras. Por exemplo, uma criança que está a crescer na Caope ou no Paraíso, claro que dessa criança infelizmente não espera-se muita coisa, porque ela já está crescendo num meio, digamos que contaminado, num meio onde o crime torna-se uma coisa completamente normal. E um fator também que pode vir a influenciar muito é a presença dos pais. Muita gente que na infância não tem o acompanhamento dos pais acabam por se tornar delinquentes, porque não tem ninguém que lhe ensine, não tem ninguém que possa lhe parar quando ele se calhar está a tomar um mau caminho. Então, aconselha-se a que os pais possam ser presentes na vida de seus filhos para evitar certos desgostos. E, se pudermos evitar que as nossas crianças cresçam em bairros como estes que eu citei anteriormente, estaremos a nos prevenir de ter futuros delinquentes em nossas casas, em nossas famílias. A infância desempenha um papel crucial na formação do comportamento humano, e isso inclui a propensão para muitos comportamentos criminosos. E temos muitos outros fatores, como ambiente familiar, condições econômicas, exposição e tudo mais. Crianças que crescem em lares instáveis, com negligência ou abuso, podem desenvolver padrões de comportamentos que influenciam suas decisões na vida adulta. Além disso, a socialização com grupos que promovem valores antissociais pode aumentar também o risco de envolvimento em atividades criminosas. Por outro lado, um ambiente positivo, com apoio emocional e oportunidades educativas, pode ajudar a minimizar esses riscos. Então, entender a relação entre infância e comportamento criminoso é fundamental para desenvolver estratégias de prevenção e intervenção eficaz. Bem, de salientar que a infância é uma etapa bastante decisiva. Estudos mostram que é na infância, isto é, até os 7 anos de idade, que a personalidade é consolidada. O que vem depois são os ajustes que vão fortalecendo a formação da personalidade. Okay? Isso nos mostra que a infância é uma etapa bastante sensível, bastante decisiva, que ela de certa forma influencia em outras fases da nossa vida, incluindo a velhice. Bem, existe um transtorno de personalidade chamado transtorno antissocial, que é caracterizado por comportamentos desregrados ou desrespeitosos às normas de convivência sociais aceites. Esse transtorno geralmente passa a se desenvolver a partir da infância, e quando a pessoa atinge uma idade adulta, a pessoa passa a ter comportamento bastante desregrado, um comportamento bastante criminoso, um comportamento bastante impróprio às normas sociais aceitas. E também tem vivências traumáticas da infância. As pessoas que na infância são acometidas por um trauma, quer seja na família ou na sociedade, esse trauma de certa forma também influencia na própria personalidade da pessoa. Bem, essas duas variáveis, de certa forma, influenciam no comportamento delituoso, que a pessoa que tem um comportamento antissocial
Geralmente é aquela pessoa que está sempre em conflito com a lei. Então a infância é uma etapa bastante decisiva, porque até o meio ambiente onde uma criança é criada, de certa forma também influencia, não é? No comportamento. Então muitas das crianças, muitos dos jovens que hoje têm comportamentos delituosos, na sua realidade, muitos desses comportamentos passaram a se desenvolver a partir da infância. E porque não foram lapidados, então torna-se um pouquinho mais difícil lidar com essas situações. Ao final de nossa investigação, fica evidente que a infância desempenha um papel vital na formação do caráter e das escolhas que os indivíduos fazem na vida adulta. A influência de fatores externos, como a dinâmica familiar e as condições sociais, podem ser determinantes para a prevenção do comportamento criminoso. Portanto, é fundamental que a sociedade se mobilize para criar ambientes mais seguros e saudáveis para nossas crianças, investindo em educação, apoio emocional e políticas públicas que garantam um desenvolvimento integral. Somente assim, poderemos romper o ciclo da criminalidade e construir um futuro mais promissor para as próximas gerações. Acompanhávamos então a reportagem de Mavio de Vunge sobre a influência da infância no comportamento criminoso, né? E para falarmos sobre este tema hoje, está aqui conosco a psicóloga, né, criminal, Joana Jungo. Joana, muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Joana, nós estamos hoje a falar sobre a influência da infância no comportamento criminoso. Ouvimos então alguns depoimentos dos nossos internautas quanto ao tema em destaque. Mas antes nós gostaríamos que deixasse uma nota introdutória sobre o tema, que é para então poder situar os nossos internautas sobre o que nós estamos a falar hoje. Bem, nós hoje estamos a falar sobre a influência da infância no comportamento criminoso. É importante salientar que a educação desde a infância desempenha um papel vital na vida de futuros cidadãos ou profissionais que são capazes de enfrentar a vida de forma íntegra, intelectual e emocionalmente saudável. Isto porque a formação da criança é muito importante e é necessário que nós criamos, desde a sua meninice, políticas e educação primárias que façam com que esta criança possa ter princípios educativos desde a sua meninice. Bem, e Joana, nós ouvíamos então alguns internautas nossos que falaram então sobre o acompanhamento dos pais. Disseram que o acompanhamento dos pais é bastante importante para que então crianças, né? Porque dizem que o crime começa já desde a infância e há pessoas que não dão uma devida atenção a este fator, porque atualmente vê-se mais adultos nesta área do que crianças, mas agora há crianças que também já emergem para este lado. Então, o que tem a dizer quanto ao acompanhamento dos pais desde pequenos para que então não possa influenciar nesse comportamento criminoso? É muito importante o acompanhamento dos pais diante da educação dos nossos pequenos. Por quê? Porque é importante que a criança, desde a sua meninice, tenha uma boa base para que, mesmo que ele tenha um tipo de comportamento errado, o seu pai consiga moldar esse tipo de comportamento. É na infância onde os pais tendem a dar boas bases aos seus filhos, de modo a que eles possam ter um caráter digno, possam não abraçar o mundo da criminalidade, porque falam muito bem os nossos internautas, a criminalidade começa mesmo desde a infância. É na infância onde nós começamos a notar pequenos índices de criminalidade. Pois ainda. E internautas, a criminalidade começa mesmo Sim, é na infância onde nós conseguimos notar pequenos índices de criminalidades, e se nós não banirmos esse tipo de comportamento, teremos sim futuros adultos criminosos.
Bem, e Joana, também falou-se um pouquinho, né, sobre a confiança e a comunicação na infância. É sabido que há pais que não têm esse tipo de comunicação e confiança com os filhos, né? Muito bem hoje, falou muito bem aqui que a educação começa desde a tenra idade, desde a infância. E é necessário que as crianças tenham acompanhamento dos pais para que elas então possam discernir, né, o que é bom, o que não é. E quando não há comunicação, quando não há confiança, quando não há aquela interatividade entre os pais e filhos, será que também influencia para comportamentos criminosos futuramente? Sim, de um modo geral influencia isto porque a comunicação é muito importante e é necessário que nós aprendemos a nos comunicar com nossos filhos desde pequenos, desde a infância. porque nós desde pequenos nós vamos receber repreensões dos nossos pais, vamos receber uma boa educação, uma boa base dos nossos pais, e quando nós não recebemos isso, normalmente tendemos a buscar fora e nem sempre fora temos aquela boa base. O meio muitas das vezes influencia nesse tipo de comportamentos criminosos. É necessário que os pais criem ambientes saudáveis dentro do lar. Por quê? Porque criar rotinas faz com que as crianças sejam disciplinadas, faz com que as crianças aprendam a ser mais organizadas. Como, por exemplo, os pais precisam criar rotinas de leitura com os seus filhos, criar jogos educativos e recreativos, criar hábitos também de dormir com os seus filhos, hábitos de comer. Todo esse conjunto de hábitos faz com que as crianças aprendam desde muito cedo uma boa base, uma boa educação. E quando nós não temos isso, as crianças buscam fora e nem sempre fora eles encontram aquela base sólida para futuro comportamento que não seja repudiante diante da nossa sociedade. Por isso é que nós hoje encontramos muitas crianças fora do ensino escolar, muitas crianças no vício de substâncias como drogas, estupefacientes e outras. Então, há necessidade mesmo de ter uma boa comunicação dentro do lar, porque a comunicação é fundamental para que se haja hábitos saudáveis dentro da relação. Certo, falou muito bem, Joana, mas gostaríamos também de saber se o meio influencia, porque às vezes há crianças que têm até da melhor educação dentro de casa, do melhor acompanhamento, mas a criança por si está inserido no meio social. Tem a escola, tem o bairro. Será que este meio, de certa forma, acaba influenciando também para que haja comportamentos criminosos? Certo, porque nós sabemos que o ser humano é um ser eminentemente sociável. Certo. E por ser um ser eminentemente sociável, ele busca a realização de suas necessidades. E muitas das vezes a busca da realização de suas necessidades é encontrado no meio um conjunto de comportamentos que tendem a influenciar um comportamento saudável que ele recebeu de sua casa. Então, muitas das vezes, o meio tende a influenciar crianças que têm bons comportamentos. Por exemplo, nas escolas. Nós sabemos que há aquelas crianças muito traquinas e o seu filho é alguém muito comportado, mas ele faz uma amizade com esse tipo de crianças. Esta criança pode se influenciar no comportamento do seu filho. Imagine que essa criança tem o hábito de roubar lanche de outras crianças. Lógico que ele vai ensinar no teu filho que abrir na pasta do outro, tirar a comida do outro, é muito normal. A criança, por influência de outras, por influência do meio, aprende práticas que não foi ensinado em sua casa. Por isso, é muito importante também saber quais são as crianças que andam com os nossos filhos, as amizades dos nossos filhos.